Hoje à tarde, eu até liguei para um amigo, pastor. Eu fiquei pensando assim, cara, e falando com ele, será que as nossas mensagens são atuais? São contemporâneas? Será que são mensagens atuais? Será que o que nós pregamos, os irmãos enxergam? Porque assim, às vezes, nós somos pastores, às vezes, parece que estamos ministrando e parece que os frutos, e você vai entender porque eu vou falar glória a Deus por isso, parece que os frutos nós não estamos vendo. E às vezes eu fico feliz por isso, porque nós saímos de uma igreja pastoral, onde o pastor tomava conta de tudo tinha que ser o pastor. E nós estamos indo para o nosso 4º ano, e aqui como casa de filhos, e eu já estou enxergando muita coisa que eu já posso ir deixando até que não precise mais me preocupar com outras questões, a não ser a palavra de Deus, a não ser estar trazendo aquilo que o Senhor deseja derramar na nossa vida, no nosso coração. E às vezes assim, como uma casa pastoral que éramos no passado, que centralizadores, onde tudo é centralizado no pastor, às vezes a gente deixa de enxergar alguns frutos. E eu fico feliz, porque daí quando eu converso com alguns irmãos, eu percebo que eles dão testemunho acerca de frutos na igreja, no corpo de Cristo. E eu consigo ver que o Espírito de Deus está se movendo, está aperfeiçoando os nossos irmãos. E isso é incrível, porque a igreja está se tornando realmente aquilo que ela foi chamada para ser, um organismo vivo que se move. Não é um templo, não é 4 paredes, é um organismo vivo, o corpo de Cristo se movendo na terra. E isso é a coisa mais incrível que nós podemos ver. E por mais que por mais que pareça que é uma mensagem ultrapassada, né, por um mundo tão corrompido, por uma sociedade tão caída, parece que as pessoas se preocupam menos com as outras. Mas a palavra de Deus, ela é atual, ela se renova todos os dias. A propósito, a palavra de Deus fala acerca dela que todas as coisas irão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí nós passamos a entender que realmente há um desejo no coração de Deus. Esses dias eu estava escutando, não me lembro quem é agora, mas é um desses influencers que estão sempre falando na internet, falando sobre a Bíblia, falando que muita gente fala que a Bíblia é um conto, é uma história, é um conto de fadas. Daí ele fala assim, mas se é isso, por que ela é proibida em 52 países? Aí eu escutando aquilo, falei, caramba. Aí ele ainda fala assim, tem uma coisa dentro da palavra, dentro da Bíblia, que nenhum governo ditador deseja que você descubra. Na verdade a sua identidade, e a Bíblia é o único livro que pode libertar você. Quem lê a palavra de Deus não se torna escravo de nada, a não ser da própria palavra. Daí eu fiquei pensando nisso, falei, talvez essa mensagem hoje, em alguns lugares, ela nem seja ministrada. Talvez o que a gente tem ensinado aqui acerca de você ser membro de um corpo, de você estar ligado em alguém, de você manifestar a vida de Cristo na comunidade que você está inserido, talvez muitos nem ensinem hoje. Porque talvez para algumas igrejas, as pessoas se tornaram apenas um número. E quando alguém sai desse lugar, a direção do lugar não está... Não vou nem falar o pastor, né? Porque às vezes o pastor está no coração no lugar certo. Mas a direção desse lugar, dessa igreja, talvez não esteja nem preocupado com a sua ausência, mas sim com mais um que está indo embora. É apenas um número. Então quando Deus falou conosco acerca dessa casa que nós estamos edificando, nós não ficamos preocupados com a quantidade de membros que nós íamos ter, se 100, se 200, se 5 mil, se 10 mil. A única preocupação que eu tinha é de construir uma casa com exatidão a respeito daquilo que Deus nos falou, nos deu. O desenho que Ele nos deu para essa edificação. Nós queríamos apenas sermos leais a esse desenho.
Então a nossa preocupação passou a ser edificar uma casa espiritual, aonde Deus possa habitar. E aí nós fomos descobrindo, através daquilo que Deus foi ministrando no nosso coração, que essa casa espiritual não é algo que é de um pastor, embora eu compreenda bem a responsabilidade de um pastor, de dar direção para a construção dessa casa. Mas não é uma casa que é construída pelo pastor, é uma casa que é construída pela própria igreja. Porque é o corpo de Cristo. E nós somos membros, juntos nos tornamos um corpo. Então a igreja é edificada pela própria igreja. A igreja não é edificada pelo ministério Casa de Filhos, ou Poema, ou seja qual for a denominação. A igreja não é edificada a partir de uma denominação, não. A igreja de Cristo é edificada a partir do próprio Cristo, do seu corpo, que é você que faz parte desse corpo. Então é você quem edifica. É isso que nós temos falado aqui durante essas nossas quartas-feiras. E hoje eu queria ministrar algo a você, e você precisa ter a consciência de que você é responsável pela edificação de uma casa espiritual. Por menor que você se sinta, por menos que você ache que você saiba, por menos que você ache que o seu intelecto, talvez você não tenha tido uma faculdade, talvez você não, financeiramente você não seja tão rico como eu. Talvez você não seja tão lindo como eu. Mas não é sobre isso, é sobre aquilo que Jesus deseja derramar a partir da sua vida no corpo. Qualquer pessoa que tenha recebido Cristo no seu coração passa a ser parte fundamental, passa a ser parte importante na edificação dessa casa. E eu falei na semana passada que isso não tem a ver com cargo, tem a ver com função. E nós vamos falar um pouco disso. E eu quero que no final dessa mensagem você entenda que você é responsável. Não importa se você não tenha o título de pastor, mas você, fazendo parte do corpo de Cristo, você já é pastor sobre alguém. Alguém vai sentar com você um dia e vai abrir o coração para você, e você vai pastorear essa pessoa, levá-la até Jesus, até que Cristo seja formado nela. Então é uma responsabilidade nossa, como membro do corpo. E talvez você não seja tão eloquente, talvez você nunca vai subir numa plataforma como essa. Talvez você não é a respeito daquilo que você pode fazer na sua própria força, e nem é a respeito de um talento que você recebeu, mas é a respeito de você ter recebido Cristo e ter para derramar sobre alguém. As suas experiências com Jesus vai fazer com que alguém seja edificado. E isso é edificar a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo? Amém? Essa mensagem eu já preguei algumas vezes aqui, ou uma vez, não lembro mais. Mas talvez tudo que você vai ouvir, talvez você já tenha ouvido aqui na nossa casa. Por isso que é uma imersão. É nós mergulharmos naquilo que Deus já tem derramado sobre nós, para que possamos avançar um outro nível. E a partir, talvez, das próximas ministrações nossas, nós não falemos mais sobre esses assuntos elementares da nossa casa, porque nós colocamos um fundamento, colocamos um alicerce, e agora nós estamos construindo uma parede. E edificar é a partir daquilo que você já tem recebido aqui. Aí é você pôr em prática aquilo que você tem recebido de Deus. E hoje, nessa mensagem, eu quero que você entenda a sua responsabilidade sobre isso. É uma ordem, é um mandamento de Jesus para nós como igreja. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é um mandamento. Aí Jesus fala também sobre fazer discípulos, é um mandamento. E é isso que nós estamos falando sobre edificar uma igreja, é discipular alguém. E olha, eu tenho aprendido na minha, embora seja tão pouca caminhada como ministro do evangelho, de que a maioria das pessoas que tem um encontro real com Cristo é a partir de alguém que manifesta a vida de Cristo, não com a sua fala, não com a sua palavra, mas com a sua vida. As pessoas enxergam Cristo através das nossas ações. Quem vê Cristo através das nossas ações se converte mais rápido do que com as nossas palavras.
Então eu quero que você pense assim, ó, um livro que eu já li há um tempo, do Francis Chan, Carta à Igreja, falei várias vezes isso aqui, que diz assim, ó, não pensamos enquanto vamos sofrer fazendo isso. Pensamos enquanto vamos sofrer se não o fizermos. É algo que está no nosso coração, é algo que está dentro de nós. Em algum momento, e talvez aqui falando para você, já tenha queimado no seu coração sobre derramar sobre alguém, sobre discipular alguém, sobre pegar alguém debaixo do braço e caminhar com ele, até que ele crescesse e pudesse andar com as próprias pernas. Talvez, não importa a esfera, não importa que seja alguém, o seu vizinho, não importa que seja alguém que você encontrou na igreja, que é novo convertido, mas em algum momento seu coração queimou por isso. É porque já está dentro de nós, através do Espírito de Deus, porque essa é a função do Espírito. Se você não sabe, quando Cristo ascendeu aos céus, ele voltou para a sua glória, ele falou que enviaria um Consolador, que ensinaria e nos lembraria de tudo aquilo que ele ensinou. O Espírito revela Cristo, e nós somos impulsionados pelo Espírito, para revelar Cristo às pessoas, com nossas atitudes e, quando necessário, com as nossas palavras. Então o Francis Chan fala sobre isso, que ele não pensa assim, ó, enquanto vamos sofrer, o quanto vamos sofrer fazendo isso, porque eu não preciso falar para você que na nossa caminhada há sempre um sacrifício. Jesus não estava brincando quando ele disse assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz fala de morte, fala de entrega. Jesus não estava brincando quando diante daquela multidão falou assim, ó, quem quiser ser meu discípulo, até agora tudo bem, nós comemos e bebemos, milagres eu fiz, vocês receberam cura, vocês foram alimentados, vocês viram coisas incríveis, mas agora, a partir de agora, eu quero saber onde estão os maduros, os homens e mulheres que querem pagar um preço, porque Jesus fala assim, ó, quem não deixar pai, mãe, filho, irmão, marido, quem não abrir mão da própria vida, não pode ser o meu discípulo. Eu sei que tem um evangelho aí meio esquisito, de facilidade sendo pregado, mas essa era a minha pergunta para o pastor, será que nós não estamos pregando uma mensagem demodé? Ele falou para mim assim, é a mensagem de Deus? É a palavra de Deus? É. Aí lembrou esse versículo, passarão os céus e a terra, tudo vai passar, mas a palavra permanece. Entrarão governos e sairão governos, mas a palavra sempre será a mesma. E eu fiquei pensando nisso, em como é feliz quem rasga o orgulho, quem abre mão da própria vida para poder amar e servir no corpo de Cristo. E isso que está falando aqui, o Francis Chan disse, toca meu coração todos os dias. Eu já falei para vocês, como pastor, e eu não tenho vergonha de falar isso para você, que às vezes, quase todas as segundas-feiras eu acordo e penso e falo com Jesus, ele arrumar um pastor melhor para pastorear a igreja dele. Mas eu imagino o meu sofrimento se não fizer isso. Então é isso que o Francis Chan está dizendo, ele não pensa o quanto ele vai sofrer fazendo isso, mas ele pensa o quanto vai sofrer se não fizer. Nosso coração queima por isso. Doar a nossa vida pelo nosso irmão, uns aos outros. Existem alguns textos que você precisa receber discernimento no seu espírito acerca da sua função e como você vai se mover, de como você vai servir nesse corpo, de como você vai ser útil na edificação dessa casa espiritual. E o primeiro texto que eu quero ler com você é Tiago, capítulo 2, versículo 1, 8 e 9, que fala sobre quem nós devemos amar como Cristo. Eu já ministrei esse texto aqui algumas vezes. E eu preciso entender sobre isso, e discernir melhor isso. Que fala assim, ó, meus irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, se mostrarem preferências por certas pessoas? O verso 8 diz assim, de fato é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino, pois está escrito nas Escrituras, ame o próximo como a si mesmo. O 9 diz assim, mas
Vocês estão quebrando essa lei do nosso Senhor e serão condenados por ela quando tratam os outros com parcialidade. Isso é pecado. O grande engano nosso, quando começamos a frequentar uma igreja, uma casa espiritual, uma congregação, nós achamos que nós podemos selecionar as pessoas que nós queremos servir, ou selecionar as pessoas que nós queremos ter comunhão. E o texto de Tiago fala exatamente o oposto. Ele fala que quando fazemos isso, estamos pecando. É ruim ouvir isso, né? Mas é uma verdade, o texto está dizendo, meus irmãos, como vocês podem alegar pertencer ao Senhor Jesus Cristo, ou ser parte do seu corpo, se mostrarem preferência por certas pessoas? Estão falando de você fazer acepção de pessoas no corpo. Nós não estamos aqui para ser colega de um clube, nós estamos aqui para ser amiguinho, embora a amizade faz parte de um relacionamento dentro de uma casa espiritual. Nós estamos aqui para edificarmos uns aos outros, e o nosso amor não pode ser seletivo, porque todos são membros de um só. Nós não podemos selecionar com quem queremos. Eu não posso, não é gostar, porque gostar tem a ver com seu gosto, beleza? Eu gosto do Julião, eu gosto do Vitor. O Vitor tá aí? Não, o Vitor não vejo não, né? Não. Eu gosto do Vitor, porque o Vitor e o Julião gostam do negócio que eu gosto muito, NFL, futebol americano. Então ainda tem assunto. Aí eu me relaciono só com o Vitor e com o Julião, porque o resto gosta de futebol brasileiro. Aí fica difícil a nossa conversa. Não é esse nível de relacionamento, não tem a ver com gostar, porque gostar tem a ver com seu gosto. Está falando de amar os irmãos, como Cristo nos ama, e o amor dele não faz acepção alguma de pessoa alguma. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, para servir no corpo, para edificar no corpo, nós precisamos entender que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que tomar cuidado, para que os nossos gostos não nos impeçam de amar alguém no nível de edificá-lo, de levá-lo a ser mais parecido com Cristo. Porque senão os irmãos que vêm mais tarde não servem para nós. Porque talvez nós estejamos num nível espiritual mais elevado, e aí as pessoas que estão ainda lá no rasinho, a gente não tem paciência com ele. A gente quer se relacionar com quem já está espiritualmente no mesmo nível que nós. Não, o Tiago está falando exatamente isso. Nós não podemos fazer acepção de pessoa no corpo de Cristo, porque são todos membros de um só corpo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Outra coisa que precisamos entender, eu já foi ministrado aqui, é que todos são importantes. Todos são importantes. Quem ministra aqui em cima, quem está na porta, quem está na salinha das crianças, quem está ali na mídia, quem serve aqui na hora da oferta, quem serve essa água, quem lidera um GC, quem discipula na igreja anonimamente, sem que ninguém saiba. São todos importantes. E é isso que eu gostaria de falar nesse dia, nessa quarta-feira, hoje. Eu queria falar sobre isso, sobre o que nos explica, o que explana para nós o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo 12, que fala acerca dos dons, que fala acerca de servirmos no corpo, de sermos membros de um corpo. Então nós precisamos entender que nós não escolhemos quem devemos amar, nós amamos a todos de forma igual. Nós podemos ter pessoas mais íntimas, sim, mas nós amamos todos, nós servimos a todos, nós ministramos sobre todos, nós impartimos sobre todos. Todos precisam de receber aquilo que você carrega, que você recebeu de Cristo. Todos são importantes, não há ninguém mais ou menos importante. Capítulo 12 de Romanos, verso 3 em diante, né? Vamos parar um pouco no livro de Romanos. O apóstolo Paulo fala: como mensageiros de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu.
Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente de executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, cada um de nós necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Já preguei essa mensagem 1 trilhão de vezes aqui nessa casa. E eu quero enfatizar algo aqui. Nós somos uma igreja que andamos em liberdade total no que se refere a dons, no que se refere a ministrar sobre alguém, no que se refere a impartir sobre alguém. Mas tem uma coisa que eu já ministrei aqui nessa casa que você precisa entender: há níveis espirituais dentro de uma casa espiritual. E quando o apóstolo Paulo escreve aqui, sejam honestos na avaliação de si mesmo, ele está falando assim, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Eu quero lembrar você, na semana passada nós ministramos aqui, falando sobre o livro de Efésios, que Deus deu uns para, outros para, Jesus Cristo deu uns para algumas funções no corpo. A grande necessidade minha e sua é de entender esse versículo, de uma forma que fique clara. Como há vários níveis espirituais dentro de uma casa espiritual, gostaria que não tivesse, que fosse todos nós nivelados no mais alto nível. Eu estou crescendo, você está crescendo, e talvez algumas pessoas estão num nível mais elevado e outros no nível mais inferior. Isso não é problema. Lembre-se que eu ministrei aqui sobre a casa espiritual, que é edificada por pedras. Pedras estão por baixo, pedras por cima, outros mais em cima. São níveis espirituais dentro de uma casa espiritual. É óbvio, isso é notório dentro de qualquer ambiente espiritual. Então você precisa entender a medida sua. Porque para exercer essa função de edificadores no corpo é para todos que estão aqui. Não é o privilégio de um pastor, como eu falei para você, o pastor derrama sobre você, essa plataforma derrama sobre você, capacitando você para você fazer a obra de Deus. Mas é necessário você ter a compreensão e a humildade de reconhecer o nível espiritual que você está. Mas isso não quer dizer que você é menos. Isso quer dizer que você vai atuar talvez numa área, num nível espiritual um pouco menor, até que você seja experimentado por Deus, para você alcançar uma nova estatura, e assim ser atuante em uma nova estatura. É mais ou menos quando você entra numa fábrica, e você entra como o peão da fábrica, o cara que varre o chão, que limpa o óleo. Aí conforme você vai crescendo dentro dessa fábrica, vai sendo concedida a você outras responsabilidades mais importantes. E você vai crescendo, e conforme vai aumentando a sua estatura, a sua experiência, é sobre isso que nós falamos, de uma vida sendo experimentada por Deus, de uma vida sendo refinada no fogo. Essa é uma parte difícil, porque todos que servem no corpo, em algum momento, será provado no fogo. E provado no fogo, refinado no fogo, é para que as coisas, as impurezas saiam. Então existem alguns momentos que passamos por grandes dificuldades, e até momentos de escassez, porque Deus deseja ver que nós entendamos onde está o nosso coração, qual é a medida de fé que nós estamos. De uma forma bem prática, eu vou falar para você. Tem pessoas que creem em Deus para a sua salvação, e isso é um nível de fé incrível. Tem pessoas que creem que Deus perdoa os seus pecados, Ele é uma nova criatura. Esse é um nível de fé incrível. Mas a mesma pessoa que crê que Deus pode influenciar a vida dela de tal forma que ela seja salva através de Jesus Cristo, essa mesma pessoa pode não crer no Senhor Jesus Cristo atuando na vida dela, alterando a rota, a sua história, alterando o seu destino. Você conhece pessoas assim? Que creem em Jesus, que Deus e é incrível, a fé dele é incrível. Mas quando Deus toca no destino dele, quando Deus muda os sonhos que estão no coração, quando Deus tem um desejo, tem um propósito para a vida dele, que não corresponde ao desejo dele, de si próprio, ele espana. Vocês conhecem pessoas assim?
Ou talvez você seja assim. Nós somos pastores. Nós passamos por algumas coisas na igreja. Tá certo que houve muitas coisas ultimamente na igreja acontecendo. Escândalos na igreja acerca de pastores e finanças. Mas assim, na nossa caminhada nós vamos aprendendo algumas coisas. Que na mentalidade, Satanás usa de uma artimanha assim, ó. Ele consegue fazer com que a pessoa não frutifique financeiramente. Ou que as finanças dele não sirvam a um propósito no reino. Porque ele acha que o pastor é ladrão. Todo. É genérico. Aí você conversa com a pessoa, você senta com a pessoa, alguns pastores, a gente tem uns grupos de pastores que a gente conversa muito, e alguns falam assim, cara, eu queria entender assim, a pessoa confia em mim para dar destino para a alma dela, mas não confia em mim para dar destino nas finanças da igreja. E eu falo, é bem verdade. Por isso que aqui cada vez menos eu ponho. Agora nós temos quem cuida das nossas finanças. Não se preocupe. Sabe esses níveis de fé onde Deus deseja mudar a pessoa de lugar? Ela não aceita. Sabe a pessoa que Deus coloca no coração dela de investir no reino financeiramente? Ela rejeita. Mas ela acredita em Deus para a salvação de sua alma. São níveis espirituais. E você vai conhecer pessoas que tudo pertence ao Senhor. As suas finanças, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, a sua vida por completo. Tudo é do Senhor. É o nível de fé mais elevado, onde o que for necessário que Deus requeira dele como sacrifício, como oferta, ele está disposto a dar. E não só nas finanças. Está falando de si mesmo. É esse nível de morte Jesus falando sobre ser meu discípulo. Ele abre mão da própria vida. É nível de fé. Agora, não queira você se mover num nível de fé mais elevado se você realmente não está nesse nível de fé. Se mova no nível de fé que você está. Talvez você não vá subir nessa plataforma nunca na sua vida, talvez. Mas possivelmente você discipule muito mais gente do que quem ministra aqui em cima dessa plataforma. Talvez eu não consiga acessar o coração de algumas pessoas, mas você sentando na mesa com ele, você vai acessar. Você precisa compreender a medida de fé que você recebeu. Talvez você nunca vá ser um profeta, talvez, nessa casa, mas será um grande evangelista. Talvez você nunca vai se levantar aqui e dizer, eis que te digo, mas possivelmente você vai pastorear alguém. Você será um pastor incrível. Você só precisa se mover no nível de fé que você recebeu. Paulo está dizendo, não queira ser alguém que você não foi chamado para ser. Porque existem pessoas que acham que a plataforma é mais importante do que estar aí. Eu confesso para você que é incrível estar aqui. Mas assim, ó, eu sou mais apaixonado por uma mesa do que uma plataforma. Eu sou mais apaixonado por estar envolvido com as pessoas do que estar num púlpito. Eu gosto da resenha, eu gosto do cheiro. Eu gosto de passar na casa de alguém só para sentir o cheiro de Cristo lá. E eu sou edificado assim. As coisas de Deus são mais simples do que você imagina. Numa simples conversa, você edifica alguém. Num simples testemunho, por mais simples que seja, alguém está sendo edificado. Numa oração, alguém é edificado. Todos são importantes. Você só precisa entender que pertencemos uns aos outros e que você precisa ser honesto na avaliação de si mesmo. Não finja ser alguém que você não é. Bora. É necessário que você, a gente sirva com paixão, com o coração queimando.
O verso 6 em diante, Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom ou a capacidade de profetizar, profetize com paixão no seu coração, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço aos outros e servir nessa casa, sirva bem, com excelência. Se alguém tem o dom de ensinar, mestre, ensine com excelência. Se o seu dom for de animar os outros, então anime. Se seu dom for de encorajar, estão precisando de dons assim. Fala assim: eis-me aqui, Jesus, usa a mim. Nós estamos precisando de pessoas que encorajem umas às outras, que seja encorajador no corpo, que quando alguém encostar em você falando que a vida dela está arruinada, você é o cara que vai encorajar ela a perseverar, a continuar, dizer para não, para. Se Deus lhe deu o dom de ser generoso, de contribuir, o dom do socorro, como diz o texto, ou de dar dinheiro com liberalidade, faça com generosidade. Se você entendeu que isso é um dom, mano, isso é um dom, é dado por Deus. Se Deus te deu esse dom, faça com liberalidade. Seja incrível nisso. Se Deus lhe deu capacidade administrativa, de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos, devem fazê-lo com alegria. Ele está falando, tudo que você for fazer no corpo, na igreja, que seja arrumar uma cadeira, faça com paixão no seu coração. Se for para visitar alguém, vá e faça isso com alegria, exercendo com excelência aquilo que Deus deseja contribuir para a edificação no corpo, através da sua vida. É através da sua vida, você não pode ficar de fora disso. Eu tenho falado aqui, quase todos os cursos eu falo para você, a minha oração todos os dias é: Jesus, me envolva nessas paradas loucas que o Senhor está querendo fazer, porque eu estou aqui, eu não posso ficar aqui por fora das coisas do meu Pai. Vocês estão entendendo? Essa semana o pastor esteve ministrando aqui, nós conversamos e falamos sobre o laude. Ele ficou encantado com o nosso laude. Eu falei, cara, que incrível isso. Contei para ele que há tempos nós queríamos um laude incrível. Nós fomos começando. Daqui a pouco Deus foi mandando pessoas, e as pessoas foram fazendo, daqui a pouco aconteceu e está acontecendo. Nós tínhamos uma necessidade de ter um staff aqui, e o staff nosso sempre ficava engatinhando, enrolado. Aí Deus trouxe um cara meio louco aí, barbudo, esquisito pra caramba, e ele veio aqui, e Jesus usou a vida dele, e as coisas foram fluindo, porque houve um posicionamento debaixo de uma palavra. Deus estava enviando pessoas, e essas pessoas entenderam que Deus estava trazendo elas para isso, e elas fizeram com excelência. O nosso staff hoje tem 35 pessoas, né? Então quase que rejeitando o currículo já, porque houve um posicionamento debaixo de uma palavra. E o que eu estou liberando sobre você é essa palavra, de que você é importante nesse corpo, você tem algo para derramar na edificação dessa casa espiritual. Você é que ainda não se posicionou debaixo dessa palavra. Quando eu falo de liderança, o que serviria se eu levantasse o Adriano como líder aqui de louvor, do nosso ministério de louvor, se ele não se posiciona como líder? São essas questões. E talvez a sua fé não alcance isso, mas em algum lugar no corpo você está sendo inserido por Jesus. Você carrega uma palavra, você carrega o próprio verbo, a palavra, que é Cristo. Bora. 2 Timóteo 1,6, você já conhece o versículo de cor. Assim sendo, quero lembrá-lo, Timóteo, de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu,
Paulo falando para Timóteo. Isso é algo que quem tinha que fazer? Timóteo. Porque Deus já tinha dado. E o texto que eu estou lendo para você é exatamente isso. Deus está falando que já te deu, em algum nível, alguma esfera, você vai atuar no corpo. Cai para dentro. Deixa Jesus ministrar no seu coração. É necessário que você entenda que para servir no corpo, você tem que honrar as pessoas. É como se as pessoas estivessem, essa é a realidade, as pessoas estão num nível mais elevado do que nós, e nós devemos ela honra. Olha o texto que eu quero ler ainda, no mesmo capítulo de 12 de Romanos. Verso 9 diz assim: não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade, odeiem tudo aquilo que está errado, coloquem-se ao lado do bem, amem-se uns aos outros com amor fraternal, amizade, de irmão, e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprio. Aqui é que nós precisamos aprender, porque às vezes nós queremos servir os outros para que a gente seja honrado, para que a honra seja nossa. E o texto está dizendo o contrário. Está falando para eu honrar o meu irmão mais do que a mim mesmo. E deixa eu falar para você, o amor verdadeiro se manifesta na honra. E honra é pública. Honra é nas atitudes, quando as pessoas estão nos vendo. Honra é pública. Quando a palavra de Deus fala lá do quartinho, Mateus 6:6, que você já conhece o texto de cor, que manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. E o nosso Deus, que nos vê no secreto, vai fazer o quê? Nos recompensar. Está falando de honra. Honra é pública, recompensa, as pessoas veem. Honra é algo que nós manifestamos publicamente. Quantos estão entendendo? Amém? Estão aqui comigo ainda? Então não finjam apenas amar os outros. Amem com sinceridade. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprio. E esse texto toma muito cuidado, porque às vezes chega gente na igreja que diz que faz tudo e sabe de tudo, mas a gente vai entendendo, ela quer honra para si, porque ela sabe evangelizar, ela sabe ministrar, ela sabe. Aqui no comecinho eu recebi vários currículos aqui, gente dando carteirada, que estudou não sei no que, e fez não sei o que, e pregou já não sei aonde, e eu olhando, e dentro do meu coração, às vezes eu não falava, às vezes eu falava, como alguns aqui já podem até ter ouvido, vocês me perdoem, mas é verdade. Eu falava assim: nós não estamos contratando ninguém esse mês, está todos os cargos preenchidos já, não estamos contratando ninguém. Músico então, né, Henrique? Nossa, Adriano sabe, né? Tá falando. Nossa, parece um músico que toca contrabaixo, que toca não sei o quê. Uma vez chegou, vou contar, Henrique, esse. Contar para vocês. Uma vez chegou um aqui que viu que a gente não tinha contrabaixista. Hoje nós temos 2, né? 2, mais ou menos, né? Cadê o Lipe? Lipe tem? Nós temos 2 bons contrabaixistas agora. Descobrimos um agora, o Danilo. Também toca contrabaixo. Nós temos hoje, mas quando não tinha, chegou um cara e falou assim: olha, eu vi que você não tem contrabaixista e eu toco contrabaixo. Aí, se eu vier para cá, para a sua igreja, aí esse eu falei, cara, desculpa, mas nós não estamos contratando ninguém. Nossa banda é só isso mesmo. Deus abençoe, obrigado. E ele veio 2 cultos e nunca mais voltou. Porque ele queria honra para si. Nós queremos pessoas que cheguem aqui querendo amar os irmãos, querendo se tornar uma família conosco. Por isso que nós não falamos nada de membro da igreja. Já ouviu nós falando? Não falamos. Nós vamos ter um café incrível aqui para os novos membros da família, não da casa de filhos.
Nós queremos você como membro de uma família, não de uma igreja. Você ser mais um número. Nós queremos que você participe da construção incrível dessa casa espiritual. Do seu jeitinho. Talvez você nunca vai subir aqui, mas você talvez vai ajudar lá no Laude, do jeito que a Ju deixa incrível, que a Lúcia. Vocês são incríveis naquilo que Deus deu para vocês. Eu tenho um lugar aqui que é o meu recanto da paz. Eu não vou contar, senão você vai querer ir lá. Não posso contar. Que é um lugar, uma casa de um amigo incrível, e ele me serve assim. E por vezes isso é mais do que qualquer palavra que alguém possa falar. Me recebe. E eu volto revigorado. E de vez em quando eu dou uma surra de bilhar em alguns amigos aí. Não finjam. Não aparente ser aquilo que você não é. Para com isso. Nós queremos andar em sinceridade. E não tem problema nenhum se você não souber fazer algumas coisas. Mas aquilo que você realiza é o que é importante. E você tem que amar, honrar as pessoas. Isso é a coisa mais importante que nós devemos fazer. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou, e essa é uma frase que muitas pessoas falam, a ter sempre, a frase do Mega, né? Uma bacia e uma toalha para lavar o pé de alguém. Você está disposto a lavar o pé de alguém? Fala assim, ó, de se fazer escravo, porque foi isso que Jesus fez. Quem lavava os pés de quem chegava na casa era o escravo, o menor de todos, o servo de todos, e Jesus ocupou essa posição, nos ensinando como devemos nos relacionar no corpo de Cristo. Francis Chan também disse assim, ó, Deus deseja que você ame as pessoas a tal ponto que se sinta arrasado ao vê-las perdidas e sacrifique a própria vida para tornar-lhes ao Evangelho. Isso aqui vou colocar no Instagram. Olha o que diz 1 João 3, 14, 16. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabemos que já nascemos de novo. Sabemos que pertencemos a Cristo. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Mano, essa é a etiqueta. Esse é o carimbo de aprovado. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos nós dar nossa vida por nossos irmãos. Aqui é ruim, né? Porque não fala de uma promessa de vida abundante, não fala de uma promessa de riqueza, não fala de uma promessa de morte, de dar a sua vida pelo seu irmão. Lógico que nós não estamos falando de morte física, nós estamos falando de dedicar-se e honrar o seu irmão para que ele cresça. São aí ainda, amém? Se eu quero servir no corpo, se eu quero edificar a igreja de Jesus, eu tenho que estar sempre disponível, e não basta estar só disponível, ter tempo livre, tem que estar disposto. Porque tem muita gente que tem tempo livre, mas não está disposto. Tem disponibilidade, mas não tem disposição. O verso 11 diz assim, ó, não sejam nunca preguiçosos no trabalho. Está falando do trabalho, da edificação dessa casa espiritual. Porque no seu trabalho você já sabe que você não pode ser, senão você não recebe. É mandado embora. O 11 diz, não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém, sirvam fervorosamente ao Senhor. E esse texto está ficando difícil, irmão. Porque as pessoas vão desculpar tudo para não servir no corpo. Ah, mas fulano de tal é chato. Nós já falamos aqui sobre a acepção de pessoa. Ah, mas é difícil, né? Porque o irmão é cheio de religiosidade. Você não tem ideia
dessa pessoa que está te falando como é que era, filho. Dormia de calça comprida, de tão crente que eu era. Você não tem ideia, eu não vou nem falar, senão você vai embora e vai procurar outra igreja. Eu tenho uma tese, que eu ainda vou escrever sobre isso. Que todos nós passamos por 3 fases. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos legalistas, que tudo que não me agrada vai para o inferno. Esse era o meu nível quando eu dormia de calça comprida. E quem dormia de short ia para o inferno. E quem fizesse isso ia para o inferno. E era lei em cima de lei, lei em cima de lei, nem sabia o que era nada. Aí você passa, você cresce um pouquinho, aí você entra na segunda fase, que é da religiosidade. Eu oro pra caramba, eu leio a Bíblia 55 vezes, eu jejuo tantas vezes por semana. Porque eu tenho crédito no céu com Jesus. Tem até um banco no céu, ele acha. Tem um cartão de crédito. Divinocar. E ele fala que ele é o cara. Você conhece gente assim, não? Que arrota a santidade. Ele é religioso pra caramba, mano. No culto ele está aqui, ora alto para todo mundo escutar. Se tem dom de língua, então Jesus não tem culto. Porque é só o dom de língua. E ele é um santarrão, e nossa Deus do céu. Aí ele fala assim, escutou música do mundo, vai para o inferno. Mas ele assiste uma série na Netflix. Ajuda aí eu ser crente. Escutou uma música. É lógico, você sabe. Com muita sensatez e com muita sabedoria eu estou falando para você. Existe música podre que você não pode ouvir. Não preciso nem falar para você. Que corrompe você. Mas tem gente que... Nossa. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Cantar parabéns uma época era pecado. Que era a música do Satanás. Se falasse Rá-Tim-Bum, então, meu Deus... Mas o cara estava afundado todo dia na novela, na série, na Netflix, comendo um monte de porcaria. Religioso. Porque, publicamente, ele era uma pessoa. Quando não estava na igreja, era outra. Até batia na mulher de vez em quando. O olho dele era ruim. O coração dele era ruim. Mas ele era religioso. É a segunda fase. Até que a gente cai do cavalo igual Saulo. E Jesus esfrega a cara nossa no chão. E mostra pra gente quem a gente realmente é. Aí você entra na terceira fase. Você começa a entender a graça de Jesus. Aí você entra no tempo da graça. Essas 3 fases, eu tenho essa tese que todas as pessoas passam por ela. E eu gostaria muito que você entrasse nesse tempo da graça, entendendo que você não é perfeito. E que ninguém aqui é. Nosso relacionamento entre irmãos é através da graça. Assim como nosso relacionamento com Deus é por causa da graça. É favor. Quando nós entendemos isso, nós agimos de forma diferente no corpo. Eu entendo que o meu relacionamento é através da graça, porque eu tenho um monte de defeito. E o Julião tem um monte de defeito. E o Pitu tem um monte de defeito. E eu tenho um monte de defeito. Se o Pitu tem um monte de defeito, o Julião tem um monte de defeito, nós precisamos andar junto. Porque daí aquilo que eu já recebi graça e já fui aperfeiçoado, eu derramo sobre a vida do Julião, eu derramo sobre a vida do Pitu, o Pitu derrama sobre minha vida, o Julião derrama sobre minha vida, e nosso amor passa a ser sincero, porque não há segunda intenção. Eu não quero me assenhorar do Julião, dizendo para ele que eu sou mais santo que ele, não. Eu me submeto ao Julião, porque eu entendo que eu preciso da graça. E a graça de Jesus se manifesta no seu corpo. Quantos estão entendendo? O perdão de Cristo se manifesta no seu corpo, através da minha e da sua vida.
Mantenha-se disponível, disposto, fique alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverantes na oração. Ele está falando para mim assim, cara, não vai ser fácil, porque ele está falando, fiquem alegres na esperança, ou seja, na expectativa daquilo que está por vir. Seus olhos muitas das vezes não vão ver fruto algum, resultado algum, mas a sua esperança é de que lá na frente as coisas serão diferentes. Jesus sempre vai atrás de pessoas improváveis. Eu também. Algumas pessoas, a gente olha assim, eu olho e falo, meu Deus, Jesus, acho que não vai dar. Jesus, acho que não vai dar. Eu acho que ele não fica. Eu acho que ele não se submete. Eu acho que ele não vai vir para a mesa. Eu acho que ele vai ser resistente. Eu acho que ele não vai suportar a afronta. Eu fico cheio de ar, cheio de ar, cheio de ar. Aí Jesus me mostra Pedro, me mostra Tomé, me mostra João. Eu falo, então ele vai aguentar. Jesus, ele vai suportar. Porque dura eram as palavras de Jesus, a ponto de os seus discípulos falarem, mestre, se o senhor continuar com esse discurso não vai sobrar um. E Jesus virar para eles e falar assim, vá vocês também. A minha esperança é na projeção. Existem pessoas que talvez vai dar muito trabalho para você na caminhada como cristão, você servindo ele, amparando, colocando ele de pé todas as vezes que ele caia. Mas assim, ó, a nossa esperança está naquilo que Deus projetou para ele. E a palavra de Deus diz que nós já fomos aperfeiçoados. O resultado é a perfeição em Cristo Jesus. Mas ainda existe o processo da santificação que nós estamos passando juntos. Mas o resultado será para a eternidade. Estão comigo aqui, amém? Sejam pacientes na dificuldade. Claro que tem dificuldade. Você acha que todo culto que eu venho aqui, eu estou, nossa. Eu vou falar para você, tem culto que eu venho aqui, eu sento aqui, eu choro. Eu falo, Jesus, é a sua igreja, sua noiva, pai, são seus filhos. Olha no que eu fui me meter. O coração acelera, dispara. E eu fico aqui, Jesus, eu não tenho nada. É na dificuldade, às vezes eu venho brigado com a esposa. Tá, então eu posso falar muito que pastor briga às vezes com a esposa. Vocês achavam, né? Tem gente que acha que casamento de pastor e pastor é perfeito. Mano, tem dia que eu vou falar para você, o Senhor Jesus amado. Hein, irmãos? Irmãs? Você olha naquele prato de comida, sua marido está comendo, fala, cara, se tivesse um veneninho. Brincadeira, irmãos. Mas assim, ó, é ou não é? E às vezes é assim. E às vezes a gente vem para servir no corpo dessa forma. Às vezes é assim, moído por dentro, arrebentado. Mas aquilo que você está derramando não é algo que é seu, é algo que Cristo faz fluir através de você. Você vai fluindo por causa da graça de Deus, e por causa do amor de Deus, e por causa do poder de Deus, por causa da unção de Deus, e você vai indo. Ele está falando, seja paciente na dificuldade, porque a dificuldade virá. Por isso que eu falei aqui, aquele que leva a boa semente rindo. Eu falei chorando. Mas o texto diz que voltará com seus molhos cheios e voltará com alegria. É um investimento para a eternidade. O texto diz ainda, sejam pacientes na dificuldade, sejam perseverantes na oração. Maluco, eu sei que o seu dia está corrido, porque o meu é corrido. E olha que eu tenho até mais tempo livre que muitos aqui, mas não dá tempo para nada mais, né? Não dá. O celular já nos rouba o tempo que já sobra, e a gente fica lá rodando rios, feed, e roda e nada. Mas é um tempo de nós perseverarmos na oração. Perseverança, está falando assim que é com insistência, está falando que é com morte, está falando que é rasgando você por dentro, está falando que se você não se posicionar para isso, não vai acontecer. É uma decisão sua.
É uma decisão minha. E às vezes é ruim mesmo, e às vezes não sai palavra nenhuma. Mas ele está falando para ser perseverante. Às vezes parece que Deus não fala nada, mas você é perseverante. E aí você vem num culto como esse, e alguém do seu lado libera uma palavra sobre a sua vida. Servir no corpo é isso. Bora. Estou encerrando. O verso 14 diz assim, ó: se alguém os perseguir, não destratem. É difícil. Não, agora é a parte ruim. Se estava ruim, agora vai piorar. Porque você tem que entender que no corpo existem vários níveis espirituais. Existem pessoas que ainda não foram libertas em algumas áreas. Existem pessoas que ainda não foram aperfeiçoadas em algumas áreas. E você tem que ser paciente. A aposta sua está no que está por vir. A esperança sua está naquilo que Deus já está fazendo e vai completar essa obra. Porque Ele diz que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, ó, se envolva com os irmãos, seja um, viva com todos, até com os ruins. É difícil, né? Porque é difícil gente chata, né? Não, gente chata é muito difícil. A Vivi, minha esposa, que diga: se alguém os perseguir, não destratem, abençoe e não amaldiçoe. Mano, isso aqui é muito difícil. Lembra que eu ministrei aqui dos discípulos, quando Jesus falou o quanto que eles tinham que perdoar, que os apóstolos falaram assim: Senhor, acrescenta a nossa fé. Então é nível de fé que a gente tem que ter. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Está falando para mim se envolver com os alegres e com os tristes. Tem o bônus e o ônus. Trabalhem juntos com alegria. O verso 16 do capítulo 12 de Romanos. Trabalhem juntos com alegria. Se envolve com todos, maluco. E até o irmão chato tem algo a ensinar para nós. Acredite, tem. Não é fácil, né? Você queria vir só na igreja como membro de uma igreja de participação do culto e ir embora para sua casa. Você pode ficar aí, mas entenda que você não está cumprindo o propósito seu como igreja. E de alguma forma isso vai gritar dentro de você. Escreve o que eu estou falando. Em algum momento vai gritar dentro de você, e você vai pensar assim: que servo inútil que eu sou. Maluco, isso é demais, né? Vamos lá. Trabalhem juntos com alegria. E aqui vem a parte principal: não sejam orgulhosos. E essa parte aqui é muito bom, que fala assim, ó: não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente simples e comum, e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você tem que morrer hoje, porque um dia que eu recebi luz desse versículo, eu fiquei com vergonha de mim. E até hoje, às vezes, eu fico com vergonha de mim. Opa, o que eu estou pensando que eu sou? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tenham prazer na companhia de gente simples e comum. A igreja de Cristo é isso. Por mais importante que você ache que seja, no corpo, esquece. Somos todos. Você sabia que esse era o problema da igreja de Corinto? Você sabia que esse era o problema revelado nos versos da ceia, que você lê aqui, de 1 Coríntios 11, 23? Porque os que tinham dinheiro faziam acepção das pessoas com menos dinheiro, e elas não se relacionavam. E a ceia era um grande banquete, aí os ricos levavam muita coisa para comer, comiam até fartar. Em algumas versões fala até sair para o nariz, ou seja, de comida até entupir. Sabe você na ceia de Natal, Ano Novo? Então, daquele jeito. E os pobres ficavam de canto.
Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. Tenha uma vida simples. Não queira para você uma vida de ostentação. E você pode ser rico. Eu quero que todos vocês sejam ricos. Eu acho que todos nós podemos ser ricos. É ou não? Mas se o seu coração estiver alicerçado nas suas riquezas, você é o mais pobre e miserável de todos os homens. Porque existia uma igreja na Bíblia que era rica. Rica mesmo. E Jesus mandou João escrever uma carta para essa igreja. E falou assim: vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobre, cego e nu. Aí escreve assim, fala assim: aconselho que vocês comprem de mim. E por último, 21, pode subir o louvor, nós vamos terminar com uma música bonita aqui. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfe sobre o mal, praticando o bem. Eu já ministrei essa mensagem várias vezes. Mas eu quero que você entenda isso, da sua importância no corpo de Cristo. É assim que construímos essa casa. É assim que edificamos essa igreja. E sabe o que atrasa o processo? É você não se posicionar e não ter alguém sobre a sua vida, e não ter alguém sob a sua vida. Você precisa encontrar alguém que seja voz na sua vida, e você precisa ser voz na vida de alguém. Sempre existe um nível para você atuar nesse corpo. Só não queira ser mais do que aquilo que você realmente é. Mas sempre vai existir alguém que você será a voz sobre ela. Sempre existirá um nível de pastoreio para você na igreja de Jesus. E a maior preocupação sua tem que ser essa: não fazer as coisas na motivação errada. Você se passa por humilde, mas você quer projeção. Você se passa por alguém que quer servir, enquanto na verdade você quer um status. Não cabe aqui, filho. Aqui você não vai dar certo aqui. Não vai. Porque nós vamos perceber na hora. Nós queremos pessoas que tenham o coração como de Jesus, que carregue uma bacia e uma toalha, e lave até os pés daquele que iria traí-lo. Porque tem a ver com você se parecer com Jesus e não com outro. Tem a ver com você honrar alguém como Jesus honrou os seus discípulos. E essa é uma decisão nossa. É eu falar: Jesus, eu estou aqui. É óbvio que algumas pessoas vão fluir em níveis diferentes, mas todos são membros de um corpo. É óbvio que Deus vai levantar mestres nessa casa, com a função de mestre, que vai ensinar a igreja, mas vai ensinar você a fluir no corpo. Tudo é para servir no corpo. Todas as coisas que Deus traz de acréscimo na nossa vida é direcionado, ele é convergido para o corpo de Cristo. Nós pertencemos uns aos outros. E por mais que você procure razões para não servir no corpo, você não vai estar cumprindo o seu propósito. E quer saber? Nós seremos cobrados por isso. Porque o texto diz que nossas obras irão passar pelo fogo. Em nome de Jesus. Nós seremos aqueles que servem como Cristo. E nós iremos glorificar a Cristo em tudo que fizermos. Nós não precisamos de uma igreja para que a gente seja projetado. Nós não precisamos fazer para o nosso irmão. Aqui não tem disputa pela plataforma, aqui não tem disputa de nada. Nós estamos disputando para quem serve mais. E minha briga aqui é que eu não deixar ninguém servir mais do que eu. Que eu quero ser o servo de todos. E às vezes eu sou exortado por Jesus até nisso. Mas você precisa servir.
ter um coração de servo e a excelência de um profissional. Essa é a nossa frase aqui da nossa casa. Coração de servo e mãos de excelência de um profissional. Vocês estão felizes ainda?